Bom dia, igreja. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer. Primeira vez que eu estou vendo aqui. Eu sou o Fábio. Eu venho da igreja do Tatuapé. Na verdade, eu vim do centro. Cheguei um pouquinho mais rápido aqui. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E a gente vai passar então 2 sábados juntos. Fui convidado aqui pelo Luan para participar com vocês em relação à mensagem. E, bom, entrei lá no Instagram para ver o endereço de vocês. Gostei da maneira... Opa, obrigado, cara. Tá ligado? Tá ligado, beleza. Então vamos lá. Entrei no Instagram, Comunidade Adventistas Paris, né? E aí a definição era um lugar de relacionamento. E eu gostei muito disso. Primeira igreja que eu vejo que tem ali o café da manhã né? A comida foi feita, antes de tudo, para a gente se relacionar. E eu tenho uma palavra antes de a gente começar, né? E ir para a Bíblia. Se Deus colocou vocês aqui é porque é para vocês realmente se relacionarem com esse bairro. Deus tem uma missão muito grande e muito importante para vocês aqui. Então, que Deus abençoe a missão dos Adventistas Paris, da comunidade do Paris aqui. Que o Deus, que é o Deus do relacionamento, se relacione cada vez mais profundamente com vocês. Que vocês possam abraçar tanta gente diferente que tem em torno aqui, né? Eu não conheço muito bem o bairro, mas eu sei que há diversidades aqui de todos os tipos. E o evangelho que vocês estão apresentando é para todas essas pessoas, né? Então, também conheço, o que mais que eu conheço do Adventistas Paris? Os bravadores Shema, que estavam lá, se apresentaram lindamente semana passada, né? Parabéns para o clube também. E que Deus possa continuar abençoando o trabalho de vocês, certo? Antes da gente ir para a Bíblia, então, eu gostaria de, mais uma vez, te convidar para uma palavra de oração. Oremos? Senhor Deus, nosso Pai, a gente te agradece pela oportunidade de estar todo mundo aqui de olho fechado, esperando que o Senhor nos inspire e nos ensine aquilo que o Teu Santo Espírito quer que a gente aprenda nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa falar com a nossa mente, com o nosso coração, nos mova através do Teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então a série, na verdade, de 2 sábados, é Deus em 5 sentidos. E para não deixar dúvida, estão aí os 5 sentidos do ser humano, certo? A audição, o paladar, o olfato, o tato e a visão. O que é Deus em 5 sentidos? O Deus em 5 sentidos, porque os 5 sentidos são as coisas que nos fazem ser humanos. É através desses 5 sentidos, é através daquilo que a gente toca, é através daquilo que a gente vê, é através daquilo que a gente ouve e todo o resto, que a gente é constituído como ser humano. É assim que a gente experimenta o mundo exterior, certo? E Jesus Cristo, então, sendo Deus, Ele experimentou o mundo, Ele experimentou a dor de ser um humano, Ele experimentou o sorriso do ser humano, Ele experimentou todas as coisas que nós todos experimentamos através do quê? Dos 5 sentidos. Então, pensando nesse sentido, né? Nesse caminho, Jesus Cristo, que é o nosso mestre, que é o nosso grande exemplo, Ele deixou lá os seus exemplos em relação a como agir e reagir a esse mundo externo a nós. Ele, ser humano, Ele experimentou, assim como nós experimentamos, porque não sei se você já então parou para pensar, mas todas as coisas que a gente faz de bom, a gente faz através de um desses 5 sentidos, ou de todos eles. E tudo o que a gente faz de ruim, a gente também experimenta e faz através desses 5 sentidos. Como que Jesus Cristo, o nosso grande exemplo, o homem Deus, Ele se relacionou com esse paradigma do ser humano? A gente tem 2 episódios, certo? Então hoje a gente vai falar de apenas 2 dos sentidos usados por Jesus. Como que o nosso mestre deixou os exemplos através da experiência humana. A gente está falando aqui, literalmente,
de experiências extremamente próximas a Ele, de coisas íntimas. Nós usamos muitas vezes os nossos sentidos, e os nossos sentidos eles são influenciados às vezes por coisas que a gente não quer ver. Por exemplo, você não vê simplesmente o que você quer, você não ouve simplesmente o que você quer, mas você toca aquilo, geralmente aquilo que você quer, você tem ali uma ação ativa em relação a isso. E Jesus experimentou tudo isso como um ser humano. Mas antes de a gente ver exatamente esses exemplos e esses episódios no Evangelho, gostaria de lembrar com vocês João capítulo 1, versos 1 ao 3. E eu trouxe a minha Bíblia de papel, certo? Acho que se você tiver com o seu aplicativo da Bíblia aí, você vai achar um pouquinho mais rápido do que eu. Mas vamos folheando as Bíblias aí. Evangelho de João, capítulo 1. E eu posso passar, eu acho que... Vamos lá. João capítulo 1, versos 1 ao 3. Esse, principalmente o desbravador, tem que estar de cor, hein? Que cai na classe. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A gente sabe então, mais para frente, nesse mesmo capítulo, que o Verbo se fez carne. No português a gente tem a palavra verbo, e é diferente de qualquer outra tradução que você for pesquisar em qualquer outra língua. Algumas traduções em português também trazem, no princípio era a palavra, certo? E às vezes eu acho que ler na linguagem original, qualquer texto em sua língua original, é como se você estivesse vendo ao vivo e em cores. E quando você vê a tradução, é como se você estivesse vendo, assim, você tem uma noção do que está sendo dito ali, mas é como se você estivesse vendo numa televisão preto e branco de tubo, certo? E a gente perde algumas coisas, isso é inevitável. E a palavra para verbo é logos no grego, que está, por exemplo, na nossa língua de diversas formas. Biologia, bios é vida, e logia é o discurso, é o ensino da vida. Biologia, o discurso, o ensino da vida. Que mais que tem? Sociologia, né? O discurso da sociedade, o ensino sobre a sociedade. Só que Jesus, ele é o próprio Logos, ele é a própria vida, ele é a própria luz. Ele não tem vida, ele não tem amor, ele é vida, ele é amor. E ele o quê? Se fez carne. E por que eu coloquei a orelhinha ali do lado, né? Jesus é Logos. Porque ele também é um discurso que precisa ser ouvido. A palavra é dita e a palavra é ouvida também. Então, antes de tudo, a gente se lembra aqui no Evangelho, que é conhecido por apresentar Jesus como Deus, que ele é um discurso, que ele é o ensino, que ele é a palavra, que ele é a própria vida, e que precisa ser anunciada, mas que, então, já nesse prólogo, né, no começo desse texto aqui, no começo do Evangelho de João, ele já avisa que esse Jesus Cristo é Deus, e que ele deixaria muito clara a maneira como seus seguidores deveriam viver. E aí, sobre a audição, como Jesus ouvia as coisas, como ele decidia ouvir as coisas. Preparando esse sermão, eu sempre me lembro daquela música infantil, muito conhecida, né? Que eu não vou lembrar a melodia, mas é algo do tipo, cuidado, olhinhos com o que vem, certo? E aí eu fiquei pensando, Jesus ele foi uma criança, Jesus ele também tinha ali as mesmas experiências, ou as propostas de mesmas experiências que nós vivemos. E aí então, primeiro texto que a gente tem
como exemplo de como vivia Jesus em relação às coisas que ele decidia ouvir, as coisas que ele ouvia, está lá em Lucas, capítulo 22, versos 39 ao 46. A gente vai folhear bastante entre os evangelhos hoje. Mateus, Marcos, Lucas, encontre aí junto comigo, Lucas capítulo 22, versos 39 ao 46, e todos eles, episódios bastante conhecidos do Evangelho. Encontrou, hein? Jesus no Getsêmani. E a gente, com essa primeira experiência que João compartilha conosco em relação à vida de Cristo na terra, ele diz o seguinte: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Tem muita informação aqui, sabe que a Bíblia é a coleção de livros talvez mais densa que já foi escrita nesse mundo. O que significa isso? Que com poucas palavras, dava assim, para ficar o sermão todo só nesse texto aqui, só talvez em um verso, né? Mas eu gostaria de me ater então a essa atitude de Jesus em relação a ouvir. Ouvir de quem nesse momento? Ouvir de Deus. Que exemplo que a gente pode tirar, né? Que atitude a gente pode tomar em relação a esse episódio que Jesus propõe aqui, e que não foi uma vez só, né? A gente sabe que, se ele está dizendo aqui como é de costume, era costume de Jesus ficar sozinho para ouvir o Pai. E aí eu me peguei pensando em quantas vezes eu, como de costume, fecho os meus olhos, abaixo minha cabeça e começo a falar, e às vezes a gente só quer dizer para Deus aquilo que a gente quer, mas a gente não está preparado e nem quer ouvir o que Deus tem para dizer para a gente. A experiência de Jesus enquanto ouvinte, ela tinha muita relação com ouvir ou querer ouvir do Pai. E sozinho, sabe aquela coisa no seu quarto, em secreto? Não é no seu quarto junto com a sua esposa, no seu quarto, na sua casa junto com a sua família, você faz a sua oração. Não, ele tinha lá os seus amigos mais íntimos, mas na verdade Jesus, ele deixou eles ali um pouco e foi sozinho ouvir do Pai. Primeira lição que a gente toma então, e eu não sei, você vai pensando aí, você vai pensando no seu próprio quarto, nos seus próprios amigos, na sua própria família, quando você precisa ouvir de Deus, o que você faz? A gente precisa desse tempo com Deus. Jesus, que era o próprio Deus, ele, além de ir buscar o que o Pai tinha para responder às suas indagações, ele esperava e executava até aquilo que ele não queria. Ele pede para Deus, ele fala: Deus, afaste, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que a sua vontade seja feita. Será que a gente está pronto para dizer e receber essa vontade do Pai? Será que na nossa oração em secreto a gente tem falado, mas também parado para ouvir o que Deus tem a nos responder sobre essa questão que você está vivendo especificamente? Você não sabe o que você tem que fazer, como reagir. Será que a gente só tem falado e contado a nossa história para os céus?
A gente sabe que tem alguém ouvindo lá, mas será que a gente quer ouvir de volta essa resposta? Ouvir a Deus é uma coisa que Jesus fazia como ser humano em relação ao seu sentido de audição. E ao outro episódio a gente volta um pouco para João capítulo 3. E é um outro episódio bastante conhecido em relação a Nicodemos. Sabe quem foi Nicodemos? Nicodemos, ele era um mestre da lei também, né? A gente vê, ele era um fariseu, um possível adversário de Jesus em algum momento, certo? Jesus, ele tinha fortíssimos e amargos embates com a galera aqui, desse Nicodemos. E aí no capítulo 3 uma coisa surpreendente acontece, né? Capítulo 3 de João, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Essa noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, ele não entende, ele vai, o diálogo é até um pouco longo e a gente não vai ler todo, mas a outra coisa que Jesus fazia também, além de ouvir a voz do Pai, e respeitar a resposta do Pai, e esperar a resposta do Pai, era ouvir as pessoas. E esse episódio me ensina uma coisa muito complexa de praticar. Não sei se você a gente mora em São Paulo, a gente está no centro de São Paulo, até, né, na região central. Vocês sabem muito bem como é difícil parar para fazer qualquer coisa. Eu mudei para o centro há pouco tempo e eu já senti algumas diferenças, assim. Eu acho que 1 segundo a mais no farol... Ali, o farol acabou de abrir, acabou de ficar verde. Se você espera 1 segundo, já tem gente buzinando atrás de você, né? Não tem tempo para nada. Nada. É tudo na correria. Os meus vizinhos no Tatuapé davam bom dia. Os meus vizinhos agora no centro são meio assim, tipo, um bom dia bem rápido, assim. Ninguém quer conversar muito, sabe? É o típico paulistano, né? É o típico estereótipo do paulistano. E eu tenho percebido esse tipo de coisa. Só que esse episódio de Jesus com Nicodemos, pense você, Jesus ele não era um mestre formal da lei, certo? Ele tinha sido formado como todo judeu, a Bíblia conta que ele se sobressaía e ele mesmo ensinava os mestres da lei, até porque ele tinha, né, ele era o Criador, como a gente viu, ele é o verbo, a palavra. Mas ele não tinha sido instituído por nenhum órgão oficial religioso como um mestre. E aí vem lá um rabi, né, perguntar coisa que para Jesus parece tão simples de explicar. E Jesus ele teve que ouvir, e eu imagino que o diálogo não foi só esse. Nicodemos ele deve ter explicado, porque as leis lá são complexas, né? E eu imagino na madrugada, Nicodemos com vergonha de se encontrar com Jesus, mas ainda assim inquieto, ele foi atrás de Jesus e falou. E Jesus ouviu. E às vezes no nosso contexto a gente pode ter a sensação de que ninguém nos escuta de verdade. Parece que às vezes a gente fala com pessoas que só estão esperando a sua vez de falar, mas não escutam. E aqui Jesus ele não ficou esperando a vez dele de falar. Sabe num diálogo, você está de frente com uma pessoa, e aí você fala, e aí você sente a pessoa com um olhar meio assim, meio aéreo, assim, já querendo falar o que ela quer falar, e não escuta, você sente que você não foi ouvido de verdade. Quantas vezes na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, a gente se sente ouvido de verdade? Por quem? Pois Jesus ele nos ensina que, primeiro, a gente precisa ouvir do Pai e também praticar uma escuta ativa, uma escuta acolhedora em relação ao nosso próximo.
Jesus ele poderia ter falado, não, sai fora, você não é fariseu? Você não... Com essas perguntas aí, eu te explico rapidinho aqui, pela lei mesmo, né? Jesus poderia, ele já sabia que Nicodemos viria até ele. Ele poderia falar, não, peraí, Nicodemos, eu vou te explicar, eu já sei porque você está aqui, está tudo certo, é isso, tem que nascer de novo, ser como criança e tal, e acabou o diálogo. Mas não, Jesus ele se permite ter esse diálogo, porque Jesus ele entende que cada pessoa luta a sua luta, cada pessoa tem a sua batalha, cada pessoa tem a sua experiência, e nós não temos o direito, nem ele se deu esse direito, sendo Deus, de simplesmente esperar a vez dele de responder. Então Jesus ele, apesar de sempre, né, os livros são sobre o discurso de Jesus e sobre o evangelho que Jesus pregava, né, a boa nova que era o próprio Jesus, mas em algum espaço que a gente encontra um episódio em que Jesus ele escuta as pessoas, ele escuta o anseio das pessoas profundamente. E quem somos nós para, quando procurados para dar algum conselho, quando procurados para conversar, porque nós somos, né, esse tipo de gente, geralmente nós somos, sobretudo lá fora, as pessoas sabem que a gente é cristão, com certeza eu não estou falando sozinho aqui, vocês já passaram por experiências em que as pessoas viravam, mas como é que é isso daí? Né? Como é que é na sua igreja? O que você acha sobre esse assunto? E a gente não tem o direito de explicar como se a pessoa tivesse de entender, ou como a pessoa tivesse de já saber. Jesus não fez isso com um mestre da lei, né? Olha a régua que Jesus coloca, ele era o próprio Deus, e a pessoa que vinha pedir conselho, pedir instrução para ele, era um mestre da lei. Que direito nós temos de, através da possibilidade de ouvir as pessoas, não ser um bom ouvinte, não ser um bom conselheiro? Tem gente que tem mais facilidade em relação a isso, tem gente que já também, mais prático, para mim é isso, isso e aquilo, e acabou, já era. Mas, se Jesus fosse assim, talvez a gente não estivesse aqui, porque ele nos escuta com muita paciência, e é isso que ele pede para que a gente haja assim com as pessoas de fora, com a nossa família. Eu acho que é mais difícil agir assim com a nossa família, inclusive, né? A primeira vez que eu preguei esse sermão, eu não estava casado, e agora eu estou falando, casei, é mais difícil ouvir a família, né? É mais difícil, você sabe toda a trajetória da pessoa, você está vivendo 24 horas por dia na semana, ainda mais quem trabalha de casa, e aí a pessoa já vem, você já, não, tá com o filho, com a filha, com os pais. A gente tem essa tendência de simplesmente esperar a nossa vez de falar e não ouvir, não escutar, não dar atenção. Mas o cristão ele é colocado na vida das pessoas para que ele também ouça e saiba dar bons conselhos. E bons conselhos só são possíveis se você sabe escutar e acolher a palavra que a pessoa vem para dar para você, ou o pedido, a demanda que a pessoa traz para você. Que mais que Jesus ouvia? Vamos lá para o último texto em relação ao que Jesus ouvia quando esteve aqui entre nós. João capítulo 23. Não tem, né? É o outro evangelho. Ou tem? Tem sim. Não tem. Pode ser. Enfim. Para resumir. É algum outro evangelho, capítulo 23, versos 33 ao 38. E eu resumo a história para vocês. Jesus, ele, num momento de grande fama, no começo dos evangelhos, todo mundo queria ouvi-lo, né? Todo mundo gostava de Jesus, ele operava milagres, ele operava ali, né? As pessoas iam atrás dele, e aí daqui a pouco começa, sabe que o ministério dele durou 3 anos e meio, e ali do meio para o final começa
uma impopularidade, né? As pessoas já não queriam mais, Jesus já começou a ficar recluso, Jesus já começou a se encontrar em lugares onde as pessoas já não o viam tanto, e esse é um momento, talvez o momento derradeiro, em que Jesus está na cruz, e a gente lê no Evangelho que Jesus, ele ouve, ele escuta insultos na cruz. Lucas, boa. Então vamos lá, Lucas, capítulo 23, obrigado, meu irmão. Lucas 23, a partir do verso 33, a gente lê o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros? A si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: esse é o rei dos judeus. O que Jesus ouviu aqui? Impropérios, né? Ele ouviu insultos. Agora, o mais importante da parte de Jesus não é exatamente o que ele ouviu. Agora a gente vai para uma parte que tem a ver com a reação de Jesus ao que ele ouve, certo? Jesus, ele ouve, obviamente, aquilo que ele não queria ouvir. Quem gosta? Ele era um ser humano, né? Também, 100% homem, 100% Deus. Quem gosta de ouvir xingamento? Quem gosta de ouvir o que não quer, né? E aí tem aquele ditado que eu não sei se é tão sábio assim, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas da parte de Jesus não teve assim, ele ouviu o que ele não quis, e ninguém ouviu também o que não queria. Ele não devolve os insultos, e muito menos insultos. Ele poderia, vocês sabem disso, acabar com tudo ali. Se eu sou rei dos judeus, então aí ele sai daquela cruz, e ele acaba com a vida, fulmina todo mundo ali e acabou. Era isso que talvez as pessoas estivessem esperando, né? Mas Jesus, ele ouve aquilo que ele não quer, numa situação completamente deplorável, sofrendo todo tipo de assédio e violência. E ele escuta, e ele não devolve na mesma moeda. Porque nessa vida a gente vai passar por momentos em que a gente vai ouvir ofensas diretas, coisas assim, de trânsito, né? Até coisas que nos vão machucar de forma assim, profunda. Ofensa, né? Ofensa através de retórica, e não só com palavrão, com palavra feia, nada disso. Muitas vezes a gente vai estar aqui para ser testado em relação ao que a gente escuta, e o problema não é o que a gente vai escutar. A questão é como a gente vai reagir a isso. E como Jesus nos ensina a reagir. Da forma como ele reagiu. Ou seja, com não violência, de forma alguma. A gente poderia até ir para Mateus 5, né, que é o grande sermão da história desse mundo. E em que Jesus, ele fala: não resistir ao mal, não resistam ao mal. O que é isso, não resistam ao mal? A resistência no sentido de devolver o mal com o mal, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, e aí tem até, não sei se você sabe, entre colchetes, quando está no Evangelho entre colchetes, é porque possivelmente é uma adição que não estava no original da Bíblia, certo? E aí, lá em Mateus está assim, quem repreende o irmão sem ter motivo. Só que isso é uma adição. Jesus não dá nenhuma condição, tipo assim, você pode devolver o mal com o mal se o mal feito for esse aqui. Se ele fez isso com você, aí sim você pode devolver. Não, a gente não vê isso no Evangelho. E esse é um grande desafio, é o grande desafio da nossa vida. Ouvir, porque palavras ferem muito mais do que qualquer outra coisa, né? Ouvir aquilo que a gente não esperava, a quebra de expectativa completa,
e a partir disso reagir com não violência também. Olha que desafio, falar para Deus, falar, e estar pronto para ouvir, mesmo que for o próprio silêncio de Deus. Ouvir o próximo, quando a gente não tem tempo para ter paciência, no mundo em que a gente vive, na cidade onde a gente vive, ouvir o próximo com paciência. E depois, ouvir aquilo que a gente não quer, ouvir ofensa, e não devolver com ofensa, não devolver com aquilo que a pessoa também não quer. Era assim e era isso que Jesus ouvia. É fácil? É mole esse evangelho? Hoje a gente termina esse primeiro episódio falando de só um outro, né? São 5, então 2 hoje, semana que vem outros 3. E hoje a gente então termina com o tato. Como Jesus tocava as pessoas. O toque de Jesus significava o que para as pessoas? E significando o que significava para as pessoas, o que significa para nós tocar as pessoas hoje? Ou o que deve significar para o cristão o abraço, o toque? Como que Jesus fazia, lidava com esse sentido do seu corpo, do corpo humano? E o primeiro texto que a gente tem é Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versos 1 a 4, e a gente lê o seguinte: Ora, descendo ele o monte, grandes multidões o seguiram. Lembra que eu falei? Aqui ainda as multidões seguiam Jesus. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. E aí parece que nessa compilação aqui, nesse trecho do Evangelho, o evangelista aqui, sob o nome de Mateus, né? Ele quis colocar outras histórias em que Jesus tocava as pessoas, para mostrar como Jesus usava as suas mãos, como Jesus usava a bênção através do seu toque. E a gente tem uma das histórias mais lindas, né, do Evangelho, Mateus capítulo 9, só folhear aí, ou terminar de rolar no seu celular. Mateus capítulo 9, versos 19 ao 22. E quando a gente fala em toque de Jesus, toque da cura, como a gente acabou de ver, como a gente fala em toque abençoador, a gente é sumariamente levado a esse texto, a cura de uma mulher enferma. Mateus 9, a partir do verso 19, a gente lê o seguinte: Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Alguns aspectos que a gente poderia pensar em relação a essas duas histórias aqui, né? Primeiro, o toque de Jesus, ele é lembrado em relação a pessoas que estavam debaixo de todo e qualquer estabelecimento social ali, certo? Então eram pessoas completamente excluídas. O leproso, ele não tinha assim... na verdade nenhum dos dois tinha culpa, né? Mas a lepra era uma doença em que, se você tinha, você ia ter que ficar excluído lá, não tinha outra coisa, você ia morrer, né? Hoje a gente sabe que o nome moderno é hanseníase, né? Para essa doença. E naquela época era uma maldição completa, então não era só uma maldição assim, do tipo, você vai me passar a lepra. Você é amaldiçoado, fica longe de mim, você é sub-humano.
E Jesus vai até esse homem, e o homem foi audacioso, né? Tipo assim, eu sei que se você me tocar, eu vou ficar curado. Ele pensando, né? Jesus, ele vai me curar. E antes disso, ele vai me tocar se eu pedir. Quem tocava num leproso? Ninguém queria nem chegar perto de um leproso. E Jesus toca o leproso, e acho que o grande milagre já começa aí. Nem tanto o prodígio, né, a coisa absurda e sobrenatural que acontece, ele fica curado. Mas Jesus, ele se propõe a tocar um homem leproso. Eu fico imaginando as pessoas em volta de Jesus falando: Jesus, você está maluco? Você quer pegar lepra aí? E aí a outra, né, a barreira da doença, a barreira social, a barreira até espiritual, né? Porque o pessoal acreditava ali que era uma maldição a lepra. Mas a gente tem ainda uma outra barreira. Fazia 12 anos que a mulher sozinha, não fala se ela tinha marido, aparentemente não, porque senão ia estar na Bíblia dizendo, ela, esposa de tal homem, mas não, né? Aparece sozinha, sem nome, a mulher do fluxo de sangue. Essa é a história favorita de muitas mulheres, né? Até hoje. E tem um motivo para isso, né? A mulher, ela, na cena, ela toca a parte de baixo, né? Perto do pé de Jesus, porque no meio daquela multidão, era o único lugar que tinha sobrado para ela. E aí as pessoas, vocês sabem que, você pode ler essa mesma história em Lucas também, né? Lucas capítulo 5, versos 17 a 26, você pode conferir que os discípulos ficam indignados, né, com a reação de Jesus. Ele fala assim, mas espera aí, alguém me tocou. E aí eles olham para Jesus e falam, perde a paciência com Jesus, né? Aqui está meio, está um eufemismo aqui, tá de boa a resposta deles. Porque eles viram para Jesus e falaram assim, Jesus, todo mundo te tocou, Jesus. Todo mundo está mexendo aqui, pegando no seu cabelo, no seu ombro. Todo mundo, como que você quer? Perguntando, alguém te tocou? E Jesus, ele olha para baixo. Ele tem toda a paciência de levantar aquela mulher e dizer, a sua fé te salvou. E aí você me pergunta, tá, mas eu não sou Jesus, eu não, até onde eu sei, nunca abracei uma pessoa e curei a pessoa de um câncer, nunca curei ninguém nem de uma gripe, nem de um resfriado. Como que o meu toque pode curar alguém? Como que eu posso aplicar isso que Jesus fazia na vida das pessoas, se é isso que ele me chama para fazer? Eu acho que a questão não é só curar de doença, não é só mudar dessa forma drasticamente a vida física das pessoas, mas o ato de Jesus olhar para baixo e não só sorrir e acenar com um sorriso amarelo, mas levantar aquela pessoa e dar aquele abraço e tocar e dizer, porque assim, quando você toca uma pessoa nessa situação, você torna aquela pessoa humana mais uma vez. Eu sigo um rapaz, acho que é uma das melhores páginas de Instagram que eu sigo. Até comentei isso essa semana. O que ele faz? Ele chega aqui no centro de São Paulo, eu acho que ele trabalha aqui perto da Sé, e ele é barbeiro. E aí o que ele faz? Ele chega, às vezes ele acorda, né, os moradores de rua, e ele fala, tudo bem amigo, você aceita um corte grátis? Posso montar a cadeira aqui? E aí ele vai e corta o cabelo das pessoas, né? E aí ele deixa a câmera, ele, né, fazendo lá, cortando o cabelo de homens, mulheres e tal. E aí ele deixa a câmera e as pessoas, elas, não, claro, beleza, tal. Às vezes estão, né, embriagadas e tudo. É a situação em que muitas pessoas vivem. E aí, no começo elas ficam retraídas assim. Mas conforme ele vai, né, com o dom que Deus deu a ele, tocando e reparando, né, a pessoa, as pessoas, elas vão começando a contar a história delas, elas começam a se sentir humanas de novo, através do toque desse rapaz. Quando a gente vai ajudar alguém, quando chega alguém até nós, que é um privilégio, né? Porque a gente não deveria só esperar as pessoas chegarem até aqui, isso está muito errado. Isso não é um santuário, isso é uma igreja, e só é igreja porque vocês estão aqui,
porque a igreja se reúne aqui. Em nenhum lugar na Bíblia a gente vê igreja como lugar. A igreja é uma reunião de pessoas. A gente não pode só receber, dizer, não, mas nossos braços estão abertos para receber todas as pessoas. Jesus, ele ia atrás do abraço. Jesus, ele ia atrás das pessoas que estavam precisando e que não tinham dignidade nenhuma. Elas eram parte da paisagem. Essa mulher era uma parte da paisagem. O leproso era parte da paisagem feia. Às vezes a gente olha para o centro de São Paulo e fala, nossa, mas o centro está feio, né? Eu não vejo nada de feio na Catedral da Sé, nos monumentos históricos. A gente fala isso porque as pessoas, entre aspas, na nossa fala, na nossa retórica, enfeiam o lugar. E isso é um absurdo. Porque ninguém tem o poder de enfeiar nada. E a gente deveria ter esse olhar oposto. Porque é isso que a Bíblia ensina para a gente. A Bíblia ensina que a gente precisa buscar essas pessoas lá de baixo e não é de qualquer jeito. É abraçando com o nosso corpo, é dando a nossa mão, de verdade, literalmente. Eu não estou falando de um Jesus que tocava só metaforicamente. Ele abraçava as pessoas. Sabe quem mais que ele toca? Vamos lá para Apocalipse. Agora já não é mais, vocês sabem, estou falando aqui de um Jesus, né, de um homem Deus, que andava no lugar mais pobre, na grande escória social do Império Romano, certo? Então para os romanos ali era a periferia da periferia da periferia do mundo, e Jesus estava no lugar mais periférico possível. Então ali tinha gente a rodo, passando fome, doente, né? Enfim, e Jesus, ele ia atrás. Mas agora já não é mais esse Jesus que a gente vai ler. Apocalipse capítulo 3, e a gente lê no verso 20 o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse daqui a gente vai ler de novo semana que vem. Já estou dando spoiler do apelo da próxima semana. Mas por quê? Porque aqui está tudo, né? Jesus, ele bate com a sua mão na porta do seu coração. Ele entra, ele pede para que a gente ouça, ele come junto com a gente, cearei com ele e ele comigo. E esse é o grande chamado. Porque aqui já não é mais o Jesus que convida e diz, vinde a mim. Quem que é esse que diz, vinde a mim? Os que estão, Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, certo? Só que as pessoas às vezes olhavam para aquele Jesus, para aquele convidador, e pensavam duas vezes se queriam realmente ir. A gente às vezes pensa que não, que Jesus era só, né? Não, as pessoas olhavam e falavam, será que ele é Deus mesmo? Será que ele veio para me salvar mesmo? E quando a gente não passa por essa possibilidade de pensar isso, a gente está simplesmente venerando uma tradição. Mas o nosso Jesus, ele andava com essas pessoas do submundo, o que a gente hoje chama de enfeiar a cidade. Aquelas pessoas que a gente prefere que nem cheguem até nós, porque a gente não sabe como lidar. É com essas pessoas que Jesus lidava, através dos seus 5 sentidos também. Ele as ouvia e ele as abraçava com as suas mãos, com os seus braços. Abençoava com os seus braços. E a gente tem esse poder também, porque ele disse que nos daria esse poder. A gente tem o poder de simplesmente, eu não sou faz tempo que eu não passo por essa experiência, deveria passar muito mais. Uma vez chegou um rapaz que não ia à nossa igreja há muito tempo, e ficou claro assim na minha mente essa história, porque ele me contou depois. Ele falou, cara, eu cheguei nessa situação, que obviamente não vem o caso, mas é deplorável. E ele pensava, eu estou aqui, sabe que a igreja de Tatuapé mudou de prédio, então não vou conhecer mais ninguém. E eu lembrava o nome dele. Cheguei e falei, oi, tal pessoa, me dá um abraço, você tem feito falta, fazia 10 anos, sei lá, que ele não ia na igreja. E aquele abraço, ele contou, aquele abraço que você me deu, fez com que eu me rebatizasse, e hoje eu estou aqui porque você me deu um abraço e lembrou do meu nome. Aquilo foi, assim, eu sinto muita gratidão por essa história.
E deveria ter muitas mais na minha vida. Estou há tanto tempo na igreja, né? 26 anos de idade, 26 anos de adventista. Deveria ter muitas mais histórias como essas. Eu não deveria só esperar com que pessoas nessa situação se encontrassem com Jesus através do meu abraço. O chamado de Jesus é que pessoas se encontrem conosco através dos nossos ouvidos, ou se encontrem com Deus através dos nossos ouvidos e através das nossas mãos, através dos nossos abraços. E eu espero e peço em nome de Jesus que essa igreja pratique com seus braços, com seus ouvidos, a escuta ativa e o abraço acolhedor àquelas pessoas que precisam e que a sociedade aí fora não vai fazer. Se for fazer, vai fazer com interesse, mas o nosso interesse aqui é qual? Que salário que a gente está ganhando aqui? O que a gente vem fazer aqui? Que reunião é essa? É para isso, é para a gente imitar Jesus, é para a gente ser como Jesus. Então, a gente vai falar mais exatamente sobre o mesmo tema, só que os outros sentidos também, a gente vai explorar mais histórias sobre Jesus lidando com pessoas na próxima semana, mas eu convido você agora, que quer oferecer os seus ouvidos e os seus braços, o seu toque para abençoar pessoas, convido você a ficar de pé, e a gente vai mais uma vez falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, a gente te agradece pela oportunidade de ver tantas e tantas histórias, tantos e tantos exemplos, Pai, que são extremamente difíceis de ser replicados. A gente está confortável. Nesse momento, não sei quantas milhares, milhões de igrejas adventistas abertas, mas o teu chamado, Pai, é que a gente ouça a tua voz, escute o clamor das pessoas, que a gente possa reagir com benevolência e não com violência. O teu chamado é que a gente toque as pessoas, abençoando as pessoas, acolhendo as pessoas como se fosse o teu abraço, Pai. E só isso já é um grande desafio para nós. Que o Senhor nos ajude, porque sozinhos a gente não vai conseguir. A gente tem muitas barreiras, a começar pelo nosso próprio coração, nossa própria mente, nossas tradições. Mas nos ensina a sair dessas coisas, a nos desvencilhar dessas coisas que nos atrapalham de seguir os teus passos, Pai. É isso que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém.